Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus é Senhor? Jesus é Senhor? A Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Todo nome. Para que debaixo do céu, nos céus e na terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Salvador? A Bíblia também diz, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Nós sempre nos comportamos dessa forma na igreja, mas nós precisamos entender que Jesus vai além disso. Jesus é também o nosso paradigma. Hoje, as classes de escola bíblica dominical tiveram lições abençoadíssimas. Eu tive a oportunidade de, na transmissão, estar sendo abençoado pela lição que estava sendo ministrada na classe de casais. E o professor Roberto, com muita propriedade, ele disse: Jesus é o nosso paradigma, o exemplo perfeito. E o apóstolo Paulo, ele diz que vocês sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, se eu deixar de imitar a Cristo, não me sigam, mas enquanto eu estiver imitando, se aproximem, porque vale a pena. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 4. Essa é o primeiro sermão de 3 sermões que Deus colocou no meu coração, acerca da tentação de Jesus no deserto, ato contínuo ao seu batismo. A primeira mensagem nós vamos pregar hoje e as outras quando Deus for oportunizando. Capítulo 4, versos de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E veio a ele o tentador dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Eu gostaria que você entendesse, deixa a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você entendesse que esse episódio, ele está muito bem amarrado. Não sem propósito, a história é contada não apenas para que nós a conheçamos. Os textos bíblicos, eles são vivos. A história secular é importante. Imagine o nosso país sem história. Se nós não soubéssemos nada da história do nosso país. Ficaria chato, né, pastor Lindomar? Vocês vêm de onde? A gente responderia: não sei. Quem descobriu isso aqui? Como é que começou? Não sei. É importante a gente conhecer a história. Ainda que a gente não se orgulhe tanto, às vezes, da história, é importante conhecer a história. O desconhecimento da história não muda o passado, o presente, nem o futuro. Então é importante nós conhecermos a história. Mas a história bíblica, ela vai além. Porque além de registrar o fato, ela nos ensina com vida. E vida abundante. E a Bíblia nos diz, e eu quero que você com a sua Bíblia aberta, leia o último versículo do capítulo anterior, capítulo 3, versículo 17. Está escrito exatamente assim: e foi ouvida uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A Bíblia nos mostra que depois de uma declaração maravilhosa, olha o contraste.
Jesus havia sido validado pelo Pai. Ele tinha acabado de ser validado pelo Pai. Toda a sua vida vivida até aquele momento recebe uma chancela, pastor Júlio. São cerca de 30 anos vivendo completamente inocente. Seu ministério vai iniciar e rapidamente ele vai desenvolver e ele vai culminar no propósito eterno de Deus para a nossa salvação. Mas antes que isso aconteça, todos os passos e propósitos são cumpridos cabalmente. Deus faz uma declaração chancelando a vida de seu filho. E agora um contraste é descrito imediatamente. Jesus vai ser levado, conduzido. O tempo verbal, no texto original, indica que Jesus não foi conduzido por vontade própria, ele foi levado. Obedientemente, ele se deixou levar pelo Espírito Santo. Mas quem leva o Senhor ao deserto é o Espírito Santo. Ele sai de um cenário de águas tranquilas para um deserto causticante, da voz maviosa do Pai para a confrontação tenebrosa de Satanás. Jesus, ele recebe a validação do Pai, e há um detalhe interessante nessa expressão, para ser tentado. O verbo aqui é peirazo, e é uma expressão que em semântica é polissemia. Ele é utilizado dentro de um contexto. Tentado e provado, no texto original, são a mesma palavra. Peirazo. Deus prova e a palavra é peirazo. O diabo tenta e a palavra é peirazo. E como é que se entende isso? Se entende pelo contexto. Assim como se eu falar para você, minha cabeça está doendo, ou Cristo é o cabeça da igreja, nós vamos entender que num primeiro momento eu disse que eu estou sentindo um desconforto na minha saúde. Num segundo momento eu estou dizendo que a liderança da igreja é Cristo Jesus. E nós entendemos claramente mesmo usando a mesma palavra. E agora, a Bíblia diz que o Espírito, com propósito, tira Jesus de uma condição e o leva a outra. Porque Jesus já havia sido validado pelo Pai. Mas agora, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para se manifestar ao mundo espiritual. Para depois disso, então ele se dar a conhecer aos homens. Observa que os passos não são alterados. Primeiro Deus valida o nosso ministério. Depois, nós somos confrontados espiritualmente falando. Porque o apóstolo Paulo com muita propriedade diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra hostes infernais ou espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. De sorte que o ministério de Jesus precisa passar por todas as chancelas. O Pai já validou, mas agora o mundo espiritual precisa conhecer a obediência de Jesus na prática. E quando ele vence a Satanás no deserto, e nós conhecemos o final da história, ele vence a Satanás no deserto. E só então ele começa a se manifestar aos homens. Ele não salta etapas, pastor Jefferson. E Jesus, como eu disse no início, Damares, é o nosso paradigma, é o nosso modelo. Muitas vezes nós apressadamente queremos saltar etapas. Sentimos a validação de Deus na nossa vida e pensamos, agora estamos prontos. Mas o Espírito Santo sabe nos conduzir no tempo oportuno.
E se nós vivemos no Espírito, devemos andar pelo Espírito. Jesus é o nosso paradigma. Jesus é o nosso modelo. Então Jesus sai de uma condição muito agradável para uma condição, humanamente falando, totalmente desfavorável. Ele acabara de ouvir do Pai, que é o Filho amado. Ele é o herdeiro, é o dono de tudo. Mas para que ele complete a obra e possa dizer, está consumado, ele precisa percorrer o caminho. Assim também é na nossa vida espiritual, porque não adianta eu apresentar Jesus sem aplicar ao contexto das nossas realidades. Nós também precisamos percorrer nosso caminho de fé. Recebemos também uma declaração do Pai a nosso respeito. E essa declaração está validada na eternidade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, nós também estamos debaixo de uma palavra poderosa. Logo, nós também estamos chancelados. Mas isso não vai nos eximir das nossas responsabilidades. Certamente é muito agradável aos ouvidos do filho ouvir a voz do pai dizendo: meu filho querido, meu filho amado, filhinho abençoado, é muito bom. Mas o pai sabe, para que a obra se completasse, para que o ciclo se fechasse, ele precisaria percorrer todo o caminho. E nós não somos diferente dele. Porque se ele foi tentado, nós também o somos. Mas se ele venceu e como venceu, é o modelo para nós também vencermos. Porque nós temos um inimigo terrível, nós temos um inimigo tenebroso, nós temos um inimigo ardiloso. Mas nós temos um Deus poderoso, que já declarou uma palavra de vitória a nosso respeito. Irmã Marlene, se nós andarmos no caminho, o final é a vida eterna com Cristo Jesus. Não tem outra saída. Pode ser que no meio do caminho a gente se arranhe. Pode ser que no meio do caminho a gente se machuque. Pode ser que no meio do caminho a gente se fira, mas a gente não vai morrer no caminho, porque Ele está conosco todos os dias. Após o batismo, o pai faz a declaração maravilhosa. E é significativo perceber que a tentação acontece logo após uma manifestação poderosa. E às vezes a gente se esbarra nisso. Um culto glorioso. Deus toma o pregador. Ele é revestido de poder, pastor. Prega uma mensagem poderosa, as vidas são tocadas, corações são transformados. E a tendência natural é a gente pensar: agora a gente está decolando. E aí vem o filho e mostra: ei, o caminho é diferente. Se o pai validou, se o pai disse que você está pronto, se o pai disse que você está no caminho certo, agora você terá de se apresentar no mundo espiritual. Os anjos estão atentos ao que nós fazemos. Até porque eles queriam pregar a mensagem que só nós temos a oportunidade de pregar. E por que nós temos a oportunidade de pregar? Porque nós falamos de uma experiência. A salvação que nós pregamos
não é uma retórica religiosa. A salvação que nós pregamos é uma experiência de vida. Nós dizemos que Jesus salva porque nós entendemos que estávamos perdidos. Nós dizemos que Jesus cura porque nós já experimentamos cura ao longo da nossa vida e saúde na maior parte do tempo pela preservação que Ele nos dá. Nós dizemos que Jesus transforma porque nós conhecemos bem a nossa natureza esquisita e sabemos que quanto mais nós nos dedicamos à leitura da palavra e à consagração, tanto mais a nossa vida é modificada. Domingo passado eu estava pregando num congresso jovem e eu iniciei com uma provocação. Eu disse: olha, eu vim aqui para pregar para vocês. E eu quero dizer que o Evangelho não melhora ninguém. Porque é um ledo engano, Damares, nós imaginarmos que o Evangelho vai nos melhorar. Se eu tenho a ideia de melhoria a partir do Evangelho, eu considero que existe algo de bom em mim. E em mim mesmo não há nada de bom. Com efeito, o querer fazer o bem eu até quero, mas o mal que eu não quero, este é que ainda habita em mim. De sorte que no meu corpo, Paulo está declarando, mas essa é uma declaração da nossa alma. Há uma guerra interna terrível. Nós queremos fazer o certo, mas a nossa natureza pende para o lado errado. Então o Evangelho não modifica, o Evangelho não melhora. Ou ele transforma, ou nada feito. Ou nós somos feitos de novo, a partir do zero, e a nossa conta é zerada, e nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, ou nada feito. É por isso que muita gente por aí, famosa, nos últimos tempos, tem se declarado evangélico, evangélica. Porque imagina, eu vou dar um upgrade no meu currículo. Eu vou acrescentar evangélico, evangélica. A minha imagem será melhorada. Pode até atrair os olhos da multidão. Mas quem de nós confia no coração? O coração que aplaude hoje é o mesmo que grita crucifica ou grita apedreja. Jesus é o nosso modelo. E ele vai obediente ao deserto. Os evangelhos sinóticos dizem que no deserto Jesus estava desacompanhado. Só feras bestas o ladeavam. Mas o deserto é necessário. Você pode até pensar, mas eu não quero passar por lá. Mas não tem jeito. Para chegar do outro lado tem um deserto no meio. É aquele momento que a nossa fé é experimentada. É aquele momento que a nossa convicção é provada. É aquele momento que o nosso evangelho passa pelo crivo da palavra. É aquele que a nossa teologia é medida segundo a luz da verdadeira palavra de Deus. É aquele momento em que os nossos achismos, as nossas histórias de vida precisam dar lugar ao que Deus quer fazer nascer em nós. O deserto é necessário. E Satanás procura confrontar a palavra recém-declarada. Eu quero que você imagine que a batalha no deserto não é apenas uma batalha entre Jesus e o diabo. A batalha no deserto é a batalha entre a voz do Pai e a afirmação distorcida de Satanás.
O diabo é astuto, mas ele não conhece os planos de Deus. Deus é onisciente e sabe todas as coisas. Ele declara do Filho e ele chancela o Filho, assim como ele declara de nós e nos chancela. Satanás, com os seus ardis, procura por mecanismos, por meios, por ardis, sequestrar a palavra que foi direcionada a nós. Mas se nós guardarmos com fé e convicção a palavra que em nós foi implantada, ela será poderosa para nos levar a salvo até a eternidade. Então Satanás, ele se apresenta a Jesus, ele está observando, saiu do Jordão, ladeado de discípulos, com o testemunho de João Batista, o maior profeta da época, o maior profeta do Antigo Testamento, e agora ele está sozinho, mas ele está jejuando, e certamente ele está orando, mas seu corpo já mostra sinais de fadiga, e Satanás está à espreita, ele vai analisando as nossas necessidades, e o que Deus declarou a nosso respeito, e ele procura interromper aquilo que é validado, aquilo que é real, com uma palavra distorcida, e ele confronta a identidade de Jesus. Ele diz: se você é o filho, como ele disse que é, este não é o seu lugar. O lugar de filho de Deus é no trono. E quantas mensagens hoje estão sendo pregadas nessa mesma toada? Não aceite nada menor do que o sucesso. Não aceite nada menor do que a glória. Não aceite nada, eu quero te dizer que a palavra diz, não aceite nada menor que a obediência àquilo que Deus declarou a nosso respeito. Ele não disse que nós seríamos bibelores, ele não disse que nós seríamos intocáveis, ele não disse que nós não seríamos perseguidos, ele disse: no mundo tereis aflições, mas fiquem animados, porque eu venci o mundo. Ele é o nosso espelho, ele mostrou como fazer, é possível fazer. O escritor aos Hebreus diz: não lance fora a sua esperança, porque ela vem acompanhada de uma grande recompensa. Deixa eu te dizer, Satanás não pode lançar o crente no inferno, ele pode te tentar e me tentar para roubar a nossa convicção, mas quem plantou a palavra no nosso coração é fiel e verdadeiro e continua zelando por nós e pela palavra em nós implantada, para que nós possamos dar frutos e frutos permanentes. O diabo ataca a identidade. A primeira frase de Satanás é uma negação indireta. Dúvida. Eu já disse, Satanás é ardiloso. Pastor Jadir, se eu falar para o senhor assim, o senhor não consegue fazer isso. Até por uma questão moral, o senhor vai receber essa palavra assim: estranho, isso é meio afrontoso. Espera lá, pastor. A partir do que o senhor tem essa ideia a meu respeito? Ou seja, a gente defende a possibilidade de sim conseguir. Então ele não chega para Jesus e diz: você não é o Filho de Deus. Ele faz uma negação indireta: será que você consegue? E a dúvida no nosso coração, ela é muito perigosa,
Porque Jesus estava acordado todo o tempo. Pastor Tiago, Jesus estava sempre desperto. Quando dormia, ele estava descansando porque sabia que tinha feito tudo exatamente conforme o Pai queria. Mas nós, muitas vezes, ficamos eufóricos, ficamos atrapalhados, ficamos ansiosos. Alguém um dia perguntou, mas por que todo culto se prega a palavra? É porque a gente ainda não ascendeu a posição a qual o Senhor espera de nós. Nós somos transformados de glória em glória. Nós estamos sendo feitos segundo a imagem de Cristo. Ele nos gerou para uma nova vida, uma vida abundante, não uma vida que não tem problema, uma vida que vence o problema. Não uma vida que não tenha dificuldade, uma vida que vence a dificuldade. Não uma vida que não é confrontada pelo diabo, mas uma vida que tem poder para vencer as confrontações do diabo pelo poder da palavra de Deus. Crente, em nome de Jesus, esse livro sagrado não é para ficar empoeirado na sua estante, na sua gaveta, ou em cima da cabeceira da sua mesa, ou no braço do seu sofá. Esse livro é para ser comido, porque esta é a palavra de vida que nos garante vitória. É o manual do crente. Hoje o professor Roberto utilizou também esse exemplo. Estava brilhante, pastor. O Espírito Santo te usou bastante hoje pela manhã. É um manual de Deus. O protótipo, o modelo perfeito é Jesus. Aí nós somos feitos, porque a Bíblia diz, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, mas se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Quem está em Cristo aqui? Quem está em Cristo é nova criatura. Não é uma criatura reformada, não é uma criatura melhorada, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Ele não diz, pastor Júlio, coisas boas ou ruins. Ele disse coisas velhas. Nossas habilidades, elas são boas, mas são daqui e para aqui. O que Deus produziu em nós é para além daqui, é para a eternidade. Ah, mas eu falo bem. Fica rouco, fica afônico. Ah, mas eu canto bem. Dá um calo nas pregas vocais. Ah, mas eu toco bem. Se eu sou músico de cordas, dá uma tendinite. A habilidade se esvai. Um dos maiores maestros, se não o maior maestro contemporâneo do Brasil, ele teve esse problema. E a maior tristeza dele era não poder desempenhar. Ele fez inúmeras cirurgias. E hoje ele ainda consegue tocar com alguma dificuldade. Mas as habilidades não são as mesmas. Quando a gente é novo, a gente corre mais, a gente salta mais, a gente faz mais coisas, a gente suporta mais peso, a gente fica mais tempo acordado, mas a gente vai passando, e com a nossa existência, as nossas habilidades vão cessando. Poxa, pastor, agora você me desanimou. Não, mas eu estou falando de vida eterna. Enquanto esse corpo vai perecendo, o nosso homem espiritual vai sendo trabalhado e transformado, e nós somos revestidos. Você encosta num irmão, numa irmã de 80, de 90, de 100 anos, e olha o sorriso dele e dela. Encosta numa pessoa de mais ou menos a mesma idade, que não conhece a Jesus, e as lamúrias, os lamentos, as reclamações. Por quê?
porque enxerga que esta existência e as suas habilidades estão fenecendo. Ao passo que o crente diz: eu estou passando, é menos tempo aqui, mas mais perto de Jesus. É menos vida aqui, mas uma garantia de vida eterna do outro lado. Ei, Jesus é o nosso exemplo. E Satanás, ele tenta macular a identidade de Jesus. Ele usa "se tu és". E o que Jesus disse a nosso respeito? Ele disse a respeito de Jesus o que o Pai disse a respeito de Jesus: é o meu Filho amado. E o que a palavra de Deus diz a nosso respeito? Veio para a sua nação, mas os seus compatriotas o rejeitaram. Mas dentre eles alguns poucos o receberam. E a estes que o receberam, a estes, ele lhes deu poder de também serem feitos filhos de Deus. De sorte que a mesma declaração que está sobre Jesus está sobre nós. Quando ele olha para você e para mim, ele diz: minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas pastor, você acabou de dizer alguns instantes atrás que nós não produzimos nada de bom. E é verdade. Aí está o segredo do evangelho. Quanto menos nós, mais Jesus encontra lugar em nós. Quanto menos nós, mais Deus enxerga Jesus em nós. Aleluia! Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estarem temendo, mas agora vocês receberam o espírito da adoção de filhos, e esse espírito lhes dá o direito de clamar: Abba, Pai. O judeu era ensimesmado, xenofóbico. Só nós, quando o Messias se manifestar, o mundo inteiro verá quem é Israel. O Messias se manifestou para que o mundo inteiro conhecesse a Jesus. E agora, os judeus estão chamando o pai de papaizinho, mas os gentios, que antes não estavam na conta, também foram convidados à festa. Eles não vão entrar como penetras, eles não vão entrar como convidados. Nós entramos como filhos. E aí o apóstolo Paulo completa dizendo: e o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que deu testemunho de Jesus, o mesmo Espírito do Senhor Jeová, que estava sobre Jesus ungindo-o para pregar salvação, para pregar libertação, para dar vista aos cegos, para colocar as coisas no lugar. Este mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, filhos de Deus. Mas quantas vezes nós somos tentados a provar quem nós somos em Deus? Mas Deus não te ama? Cadê os resultados?
Ué, mas você agora não é crente? Parece que agora tem mais luta que antes. Isso é culpa desses pregadores desavisados por aí que querem atrair multidões. Igrejas que agora estão superlotadas de pessoas mandando levanta a mão e pega a bênção. Salta aí que Jesus vai fazer um negócio grande, doido na sua vida. Só um Jesus doido para fazer coisa desse tipo. O nosso Jesus não veio para dar carro. O nosso Jesus não veio para dar casa. O nosso Jesus não veio para dar nem emprego. Para e pensa, crente. Ele pregou os desempregados, ele tirou eles do emprego. Larga a indústria e venha após mim que eu vos farei pescadores de homens. É só ler a Bíblia que a gente vai enxergar. A finalidade do Evangelho é: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pera lá, pastor, mas vocês não oram para que o emprego dos crentes seja melhorado, o salário dos crentes? Oramos, mas Jesus não veio para isso. Isso é consequência. Qual é o pai que deixa o filho podendo melhorar o carro dele, deixa ele andar com um carrinho velho, ou então deixa ele andar a pé? Fala, não filho, toma aqui. Vai dando no conta-gota para o filho aprender a entender o percurso, porque quando vem fácil, geralmente também não é bem digerido. Deus não dá nada fácil não, irmão. Vai orar. Vai orar. Oh, meu Deus. Eu já passei dos 50, eu já posso pregar esse tipo de mensagem. O pessoal fala assim, o pastor já está ficando chato. Não. Estou ficando chato não. Eu sempre fui bíblico. Jesus pode melhorar seu emprego, e Ele quer que você tenha um emprego melhor, mas Ele quer que você também seja generoso ou generosa, porque Ele não te dá sem finalidade. Ele declarou que Jesus era o Filho amado, o Pai declarou que Jesus era o Filho amado, porque Ele sabia a identidade do Filho. Ele sabia que quando Ele fosse testado no deserto, Ele tinha autoridade para transformar pedras em pães. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Ele tinha poder para fazer. A questão não era o poder, a questão era a identidade. Mas você não é crente? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu, não sei quanto a vocês, Paulo está dizendo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está parecendo culto de doutrina, né? Mas é isso mesmo, Jesus está tratando com o nosso coração. Porque Jesus está voltando. Irmãos, nós temos um projeto para colocar em prática daqui a alguns dias, de discipulado e consolidação de crentes. Nós vamos encher essas cadeiras vazias, mas o Espírito Santo primeiro vai tratar o nosso coração. Nós precisamos ser filhos amados. Tem que haver também a chancela do Espírito na nossa vida. Nós precisamos entender que não é a nossa vontade que deve ser feita, mas sim a vontade do nosso Pai que nos comprou. Ele nos comprou por bom preço e nós devemos glorificá-lo no nosso corpo. Satanás faz isso. Ele ataca a identidade. Depois ele apoia a dúvida na necessidade. Você está com fome. Tem pedra, mas não tem pão. Ô crente, dá um jeito. Abriu uma oportunidade. Cuidado, irmão. Nem tudo que aparece na sua frente é oportunidade. Vai orar. Vai ver se Satanás não está querendo colocar um laço. Outro dia no meu trabalho, surgiu uma situação, e eu falei, puxa, que interessante, um lucro bacana e rápido.
O Espírito Santo, na mesma hora, falou assim: nada disso. E aí o Espírito Santo iluminou minha mente, falou assim: olha os reflexos. Eu falei: meu Deus, não tinha pensado nisso. Abri mão. Sabe o que aconteceu? Uma porta bem maior se abriu por causa daquela atitude. Se nós passamos pelo deserto, você conhece essa história, eu só vou pregar isso na terceira mensagem, mas eu vou quebrar o protocolo aqui e vou dizer agora para você, porque você tem que estar com a Bíblia aberta aí. Depois que a gente vence tudo, antes de sair do deserto, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Ele não saiu do deserto faminto, ele já saiu de lá refeito. E o pão que ele comeu no deserto foi o melhor pão de todos. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode e às vezes precisa estar passando no deserto. Se for chancelado e se toda aprovação, porque Deus está provando e Satanás está tentando, Deus está provando e Satanás está tentando. Aqui no texto ele é chamado de diabo, acusador. Porque ele tenta para acusar e Deus prova para ratificar. Ele está dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. A profecia de Isaías tem que cumprir na sua vida, minha irmã. A profecia de Isaías tem que cumprir na minha vida, meu irmão. Na sua vida, meu irmão. O fruto do trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus está vendo o que você está fazendo. E toda vez que nós agimos como filhos amados, Ele abre um sorriso no céu. E Ele diz: está vendo, anjo? Está vendo, Gabriel? Está vendo, Miguel? Valeu a pena. Oh, valeu a pena. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Satanás apela para a necessidade física e também para a necessidade emocional. Jesus estava com fome e Satanás, o diabo, oferece uma solução imediata. Já que tu és, resolve isso. Não saia do processo antes da hora. Assim diz o Senhor. Geralmente hoje em dia a gente ouve assim: o Senhor está dizendo, a prova acaba hoje. As provas estão sempre acabando. E como é que a gente é testado? Como é que a gente é trabalhado? Está aí o professor Nicolas, que sabe que muita gente começa os exercícios e não termina. E quais são os resultados? Não existem resultados. Aí vai falar o quê? O professor não é bom? Não. Vai falar assim: eu não fiz a minha parte, não cumpri o processo. Na minha área de atuação, a gente peticiona e cumpre todos os ritos. Vem a contestação, vem os recursos, vem a sentença, vem os recursos. Vou até acabar, porque senão eu fico triste e não termino de pregar a mensagem. É tanta coisa que vem. Mas chega a hora do trânsito em julgado. Aí o cliente fala assim: quando é que eu pego o que é meu? Aí eu falo: calma lá, eu tenho que executar a decisão. Né, doutor? Né, doutor? E o cliente fala assim: mas como assim? A ordem não já está dada? Por que não pagou? Por que não entregou? Você tem que executar. E se não executar? Prescreve. O direito líquido e certo se perde. A sentença já foi dada a nosso respeito. Mas tem gente que não executou ainda. Deus já falou a seu respeito, mas você não está fazendo a sua parte. Graças a Deus, a prescrição só vai acontecer no final. Mas quando é o final? Pode ser hoje. Pode ser agora. Pode ser que eu não termine de pregar essa mensagem.
Ele já declarou: você é filho amado, você é filha amada. Mas vem Satanás dizendo assim: mas filho sofrendo tanto, mas filho tanto tempo desempregado, como assim? Aquele enrolado, aquela enrolada é promovida e você não? Eu vou te dizer o que a palavra de Deus diz. Não sou eu não, tá? Não briga nem comigo, nem com a palavra. O reino de Deus não é comida, nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode nunca ser promovido no seu serviço. Espero que não. Espero que você ganhe muitas promoções e que se lembre da casa de Deus e das necessidades da casa de Deus com o seu coração generoso. Eu espero que você compre carros muito bons. Eu espero que você tenha uma casa muito boa. Eu espero que seus filhos estudem em boas escolas. Amém, crente? Amém, não é pecado não, estou pregando contra isso não, tá? Sou bobo não. A gente gosta disso. Mas vai chegar um momento, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo, a irmã Florisbela que nós sepultamos ontem, e outros tantos, ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos chamados, raptados. O carro vai ficar, o diploma vai ficar, o escritório vai ficar, as pós vão ficar, as qualificações vão ficar, o dinheiro no banco vai ficar, os bens vão ficar, e nós iremos encontrar com Jesus nos ares e viveremos para sempre com Ele. O reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Satanás apoia a dúvida na necessidade. E identificada a necessidade, ele coloca a declaração do pai sob condição. Se é filho, não aceita não. Não tem uns pregadores por aí dizendo, está aceitando isso por quê? Pastor, uma vez eu sou contemporâneo de um pastor abençoado. Nós éramos jovens ainda, solteiros. E ele pregava muito bem. E ele estava indo numa crescente. E um dia eu convidei ele para pregar aqui num culto jovem. E ele pregou. E ele era muito usado por Deus. Mas muito usado por Deus. Mas por algum motivo a mensagem não saiu do jeito que ele imaginava. Ele era, como eu na época, bem barulhentão. E a coisa ficou no campo mais igual eu estou agora aqui, né? Mais na conversa. E no final ele chegou para mim e falou assim: hoje à noite eu vou colocar Jesus contra a parede. Eu preparei uma mensagem, não era para ter esse resultado não. Não aceito. Eu fiquei olhando ele e na hora o Espírito Santo me deu uma palavra. Eu falei: irmão, faz isso. Mas geralmente Jesus tem o direito da reciprocidade. Você suporta se ele te colocar também depois? Falou: pastor, ora por mim. Ora por mim agora. Eu estou em pecado. Ele era um homem de Deus, ele reconheceu. Aquela palavra foi fruto de uma vaidade. Satanás, ele fica à espreita da nossa boca, irmão. A gente quer filho abençoado, mas a gente não guarda. Põe um guarda à porta da tua boca. Mesmo que o teu filho ou tua filha te aborreça, não profira nenhuma palavra de maldição, é só palavra de bênção.
Diga, vem cá que eu vou te corrigir, abençoadinho, em nome de Jesus. Vou te dar um beliscão ungido agora, palmada santa, filho de Deus. Sabe por quê? Porque nós não fomos gerados para o inferno, nós fomos gerados para a salvação. Cuidado com a tua boca. Maldiz o que tem, maldiz o emprego, maldiz o salário, depois chega na igreja e fala, eu não sei o que está acontecendo, no seu deserto, Satanás está te dando de capoeira, bate na cara, na boca do estômago, no pé da orelha, mas em nome de Jesus, nessa noite, eu venho aqui, como profeta de Deus, para te dizer, toma posição de filho de Deus, de filha de Deus, em nome de Jesus. Quantos são filhos aqui? Quantos são filhos aqui? Você consegue levantar as duas mãos? Eu não peço para fazer nada. Eu não peço para virar para o lado. Eu não peço para repetir nada. Você pode levantar as duas mãos? Se chegasse alguém aqui armado agora e falasse assim, mãos para o alto, todo mundo levantava. Essas mãos levantadas agora é sinal de rendição. É a vontade dele que funciona. Ah, está cansando, está ficando pesado. Fica com ela mantida aí um pouquinho. O Espírito Santo me mandou fazer isso. Não está no script. Não, mas o Espírito Santo falou assim, eu quero o meu povo rendido agora, porque há um reino espiritual de olho em nós agora, e nós estamos declarando assim, não a nossa vontade, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor na nossa vida, não a nossa vontade, a nossa filiação, não habilita a satisfação dos nossos desejos. Já que você está com a mão levantada, aplauda o Senhor, porque Jesus merece o nosso louvor. Sabe qual é a proposta do diabo? Certo pregador disse, pastor Jadir, a proposta do diabo era pão sem cruz. Quando eu li essa frase eu falei, pão sem cruz? É, vida cristã sem sofrimento. Vem para cá, aqui nós oramos, tudo acontece. Sabe qual é a única coisa que eu prometo quando eu oro? Se você aceitar Jesus, eu vou orar sobre a sua vida. E a sua decisão será chancelada no céu. Quando 2 ou 3 concordam, segundo a palavra em alguma coisa aqui na terra, é feito no céu. É isso. Essa é a confiança que nós temos nele. Se pedimos a ele alguma coisa segundo a sua vontade, não a nossa. Filiação não é uma habilitação para a satisfação dos nossos desejos. Não é assim, está faltando dinheiro, eu vou falar com o pai. Não. Eu vou falar com o pai porque eu preciso do pai. Tem uma canção que diz assim, preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti. Me ajuda com a letra aí. Meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
O reino de Deus não é pão sem cruz. O reino de Deus é assim. Tenho te dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês serão afligidos, mas se animem. Se animem. Se animem. Lá no deserto eu venci a Satanás. Lá na sinagoga eu venci os religiosos. Lá na cruz eu venci a morte, eu venci o inferno. Lá no túmulo eu venci e despertei vencedor. Aleluia! Rumo até o céu. Aleluia! Se compadece dos filhos, assim tu me amas. Aí Jesus diz assim: mas está escrito. Mas está escrito. Me ajuda no meu microfone que eu já não tenho mais voz. Mas está escrito: o homem não vive só de pão. O homem não vive só de carro. O homem não vive só de casa. O homem não vive só de salário. O homem não vive só da roupa que veste. O homem vive de verdade de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, Jesus está respondendo. Jesus está respondendo a Satanás com uma palavra de Deuteronômio, capítulo 8. Moisés diz assim: lá no deserto, vocês foram provados, tinham fome e comeram o maná que ele deu, do jeito que ele deu, na quantidade que ele deu. Quando reclamaram, foram punidos, até aprender que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, Jesus nos ensina com isto que a sua palavra sustenta mais do que o pão, mais do que as nossas necessidades. Está a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. De ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Segura aí, vocês vão continuar cantando. Fica só o instrumental. O deserto não é bom, mas é necessário. Jesus recebeu a chancela do Pai. E agora os anjos e os demônios estavam vendo o quanto ele era obediente. Depois de vencer isso, só então ele se apresenta aos homens, experimentado,
em tudo foi tentado, mas sem pecado. Desse jeito, habilitado para interceder por cada um de nós. Sabe aquela sua dificuldade que você pensa assim, mas se eu contar, os outros vão até se escandalizar. É possível. Mas conta para Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele fará tudo. Confia ao Senhor as tuas obras. E os propósitos dele na sua vida serão estabelecidos. Seja um canal de bênção. Entenda, eu não vim te dizer que você não deve ser abençoado nessa vida. Eu vim te dizer que para além dessa vida tem muito mais. E foi para isso que Jesus nos salvou. Vamos continuar cantando. Distante de ti, Senhor, não posso viver.